Cara, o Kishimoto é simplesmente um dos criadores mais surpreendentes que a gente poderia esperar de uma história shonen hoje em dia, né? Quem é que poderia em sã consciência imaginar que conseguir os poderes da 9 caudas da forma como a Himawari conseguiu, traria pra ela essa maravilhosa habilidade de ficar absurdamente vesga em todos os quadros que ela aparece na história a partir de agora. Meu Deus do céu, alguém por favor contrata um desenhista pra esse mangá. Eu sou o Link e eu tenho um canal de anime, jovens. E como é que vocês estão hoje? Espero que estejam bem, porque a gente tá aqui pra poder falar do mangá de Boruto. Quem diria, né? Faz mais ou menos, acho que um mês e meio que eu não faço nenhum vídeo de Boruto aqui no canal, mas tão certo como as folhas caem das árvores, depois que eu faço qualquer vídeo de Boruto, vocês começam a pedir freneticamente pra eu poder falar sobre qualquer coisa que acontece nesse mangá. Então cá estou eu, porque eu gosto de dinheiro. Mas enfim, legal lembrar também pra vocês que esse vídeo aqui vai ter spoiler do mangá de Boruto. Então caso você não esteja lendo, tá avisado, pra não ter reclamação nos comentários depois. Certo? Então certo, vambora. Pro pessoal que tá lendo e acompanhando o mangá de Boruto atualmente, sabe que a cada capítulo que tá saindo recentemente, bastante coisa tem sido comentada a respeito do mangá de Boruto, né? A gente tá numa parte que eu diria que as coisas estão começando a caminhar nessa fase Shippuden, digamos assim, do mangá de Boruto, né? Aqueles vilões feios lá, feitos pelo 10 caudas e tudo mais, começaram finalmente a se mover nos últimos capítulos, indo cada um buscar os seus alvos pré-determinados, porque cada um deles, em teoria, quer atacar uma pessoa da Vila da Folha, tipo aquele emo feio lá, que ele quer matar o Naruto, alguma coisa do tipo. Com cada um deles tendo um alvo diferente, algumas lutinhas começaram a acontecer em paralelo nos últimos capítulos, como a Sarada lutando com o clone do pai dela, e mandando muito bem, inclusive, na luta contra o clone do pai dela, que eu acho maravilhoso, mano, o fato de que esse bicho aqui, ele tem as mãos no lugar dos pés. Meu Deus do céu, que escolha de design horrenda. Nesses últimos capítulos, a gente também teve uma dessas lutas que tá acontecendo com o Konohamaru, que tá fazendo extremo jus ao que ele é na história de Boruto, ou seja, um inútil e não tá fazendo nada nos capítulos. E o que mais tem chamado a atenção do público nas últimas semanas, né, que tem sido o personagem da Himawari, que em toda uma situação dos últimos capítulos, a gente soube que a Kyuubi, basicamente, né, a 9 caudas teria voltado à vida. Como eu já fiz um vídeo sobre isso há um tempo atrás, eu não acho que é legal ficar se repetindo aqui. Vocês todos que estão assistindo o mangá já sabem toda aquela situação de que bijus não morrem exatamente no universo de Naruto, né? Muitas pessoas já chegaram a falar sobre isso e agora eu acho que já é de conhecimento público. Quando uma biju morre, é quase como se a bicha estivesse vivendo no mundo de Minecraft. Ela pode só respawnar uns anos depois aí e segue tudo certo. Claro que a maioria do pessoal que tava lendo o mangá de Boruto, quando a Kurama morreu no corpo do Naruto lá na luta contra o Jigen, ninguém esperava que ela de fato já ia reaparecer na história tão cedo assim, pouquíssimo tempo depois na realidade, e principalmente, né, no corpo da Himawari, filha do Naruto, ao invés de no próprio Naruto em si. Mas foi o que aconteceu. Por conta desse acontecimento ter sido um pouquinho polêmico na época que ele rolou, na época que esse capítulo saiu, com a Kurama voltando e tudo mais, muitas pessoas ficaram muito felizes do personagem ter voltado, enquanto outras ficaram chateadas e acharam meio bosta o fato deles terem tirado, digamos assim, a morte do personagem, né, pra ela voltar tão cedo assim, quase como se a gente tivesse sido meio que feito de trouxa com tudo que tinha acontecido com a Kurama e tal. Mas o que realmente chamou mais atenção era que a maioria das pessoas que defendiam a ideia achavam que a Kurama que renasceu agora seria um personagem diferente, digamos assim, sabe? Quase como se ela tivesse sido renascida. Ou seja, ela ia voltar sem os sentimentos, sem as memórias e tudo mais, só que não foi exatamente o que aconteceu. Na realidade, ela só, tipo, realmente respawnou. Ela tem todas as memórias do Naruto, de tudo que aconteceu, ela tá normal. A única coisa que mudou foi a aparência dela, que agora ficou mais feia, mas enfim. Tendo em mente tudo o que aconteceu, nos últimos capítulos, então, a Kurama, né, que agora faz parte do grupo dos mocinhos, liberou seu chakra pra Himawari tentar usar. Então a Himawari teve ali a sua primeira transformação no modo biju, que deixou ela bastante forte e que irritou algumas pessoas pelo fato do quão tranquilo foi a situação. Em uma primeira transformação, a Himawari não só ficou mais forte, mas ela conseguiu uma regeneração, salvou um cara que tinha sido empalado vivo, teve um controle de chakra muito bom, com a própria Kyuubi, inclusive, dizendo que ela tem um potencial maior do que o Naruto, e com ela na sua primeira luta como Jinchuriki, conseguindo soltar uma bijudama no cara. Cara, eu lembro que o Naruto não conseguia soltar uma bijudama na época, porque ele precisava entrar no modo biju, chegou a Himawari e fez com o cabelo, dane-se. Quem precisa do modo biju quando você tem um cabelo grande? Cê é louco, saudade de Naruto clássico, quando as coisas ainda faziam algum sentido. Eu sei que toda vez que alguma coisa levemente polêmica, ou que as pessoas estão comentando um pouco, acontece no mangá de Boruto, muita gente pede bastante pra falar sobre, porque querem saber um pouco da minha opinião a respeito. E nesse caso aqui, do que tá rolando no mangá e tal, a transformação nova da Himawari, os poderes novos que ela conseguiu de forma muito fácil e tal, eu acho que tem uma brecha pra falar de um tema interessante aqui que eu gostaria de falar no mangá de Boruto, que é algo que eu acho que acontece bastante no mangá de Boruto, que é a Dragon Balização da história. Eu já tinha usado esse termo aqui em outros vídeos, mas por caso você nunca tenha sacado essa piada, bom, vou fazer uma leve explicação aqui pra vocês. O primeiro grande mangá shonen que fez sucesso global, basicamente, e que foi usado como uma inspiração pra fazer a grande maioria dos mangás shonen de porrada, a gente sabe que foi Dragon Ball. É um grande clássico hoje em dia. E se você gosta de algum anime shonen, sei lá, Black Clover, One Piece, Naruto, Bleach, qualquer coisa, ele provavelmente bebeu da fonte de Dragon Ball. Inclusive, muitos mangás beberam até mesmo dos problemas que Dragon Ball tinha, eles
também mantiveram. Rapaziada que é fã, né, mano? Como todos nós sabemos, Dragon Ball é um anime focado em combate. Sendo assim, os personagens mais fortes e poderosos em questão de combate também são os que sempre receberam mais destaque na história, fazendo com que alguns outros personagens que poderiam até ser interessantes, mas não são tão poderosos assim, fossem perdendo destaque na obra conforme o tempo foi passando. Eu me lembro bastante disso, porque o meu personagem favorito da história de Dragon Ball sempre foi o Kuririn. Eu sempre achei ele muito interessante, carismático e tudo mais, e eu acho que no Dragon Ball clássico ele era muito legal, chegando até mesmo a ter uma luta com Goku, e algumas lutas que eram muito bem coreografadas e muito bonitas. Tô até deixando passar um takezinho da luta aí pra vocês e tal. Mas quando a gente chega no Dragon Ball Z e pra frente, o personagem deixava de ter destaque justamente por essa questão de que ele não era muito forte. E eu nunca achei que isso era exatamente uma decisão interessante da história, porque eu nunca necessariamente concordei com a ideia de que pra um personagem ter destaque numa história, ele precisava ser tão forte contra os outros. O roteiro poderia ter simplesmente planejado alguma luta ou alguns inimigos do nível dele, pra ele poder ter ali um arco próprio pra ir se desenvolvendo e aparecendo na história. Mas isso nunca aconteceu. E se você assiste obras parecidas com as que a gente tá falando nesse vídeo aqui, você sabe que isso também é uma coisa que realmente acontece, né? É muito normal você começar a assistir um anime shonen como, sei lá, Boku no Hero, ou Black Clover, Naruto, etc. E você vê que tem algum personagem que o potencial dele é muito interessante. Você fala, caraca, esse personagem aqui é legal. Como será que ele vai ficar no futuro? E aí no futuro o personagem só não aparece tanto, porque ele não é tão forte assim. Então os criadores não se importam tanto em dar destaque pra ele. Isso era algo que atingiu muito forte Naruto Shippuden, onde quando a gente vai chegando mais pro final da história, apenas Naruto e Sasuke eram fortes o suficiente pra lidar com a maioria das situações. Então só eles apareciam, só eles tinham destaque, só eles recebiam novos poderes e só eles faziam alguma coisa de decente na história. Não tinha necessidade de a gente trabalhar um Shikamaru, por exemplo, um outro personagem. Pra quê? O Naruto consegue voar, regenera, faz não sei o que. É só colocar ele e o Sasuke que eles já resolvem o problema. Eu sempre achei que esse tipo de problema poderia ser facilmente parado com a ideia de um mangá novo, né, da geração do Boruto. Mas a grande realidade é que esse problema se manteve e ainda foi piorando mais conforme o tempo foi passando. A proposta inicial do mangá de Boruto é que não apenas a nova geração do universo ali de Naruto seria trabalhada, mas a antiga também. Então a gente tem tipo um Naruto, um Sasuke de 30 a 40 anos que ainda são extremamente poderosos, que aparecem com grande frequência na história. Então tem que ter alguém pra eles enfrentarem, né? Mas ao mesmo tempo, a gente também tem aqueles personagens novos como a Sarada, Boruto, Himawari, que são personagens de, sei lá, 7, 8, 12 anos de idade, que também tem que aparecer. Então o que foi acontecendo é que de forma meio que orgânica e talvez um pouquinho forçada, os personagens da geração antiga foram ficando mais fracos. Muitas vezes com nerfs que foram adicionados pela história, como tirar o Rinnegan do Sasuke de uma forma meio forçada, tirar os poderes do Naruto de uma forma forçada, ou então tentar tirar eles um pouco da história para os outros personagens aparecerem mais. E então os personagens mais novos da franquia foram ficando muito mais fortes de forma realmente acelerada. Alguns deles eu não achei ruim a forma como aconteceu, como por exemplo o personagem da Sarada, visto que no anime, por exemplo, ela sempre foi mostrada treinando, desenvolvendo novas técnicas, e ela não foi ficando extremamente mais forte conforme a obra apareceu. Tanto é que se a gente for pensar até hoje, por exemplo, ela não tem tantas técnicas assim. Ela é forte, mas é mais por mérito dela e de treino dela. Outros personagens já como Boruto, por exemplo, e a Himawari, eu acho que forçam um pouco a barra. Eles são muito fortes por razão nenhuma. E às vezes eu acho que isso causa uma sensação meio de tédio, sinceramente. Eu acho até um pouco desinteressante de acompanhar personagens como eles, sendo bem sincero. Eu lembro que quando a Kurama apareceu reencarnando na Himawari, a primeira coisa que eu realmente pensei a respeito foi que, ok, o Kishimoto parece que ele quer dar um pouco de destaque pra Himawari na história. Então ele quer colocar alguma coisa que faça com que ela se torne um pouco mais importante, pra ela ter mais lutas, mais combates e tudo mais. Até aí, isso não é exatamente uma decisão ruim, principalmente se a gente for considerar que o Kishimoto em Naruto, ele fingia que as personagens femininas dele não existiam. Em Boruto é praticamente impossível dele fazer isso, porque tanto a Sarada quanto a Himawari são partes importantes da história. Então ele tem que trabalhar elas na história. E a gente tem algumas boas desculpas, digamos assim, que o roteiro pode dar pra esses personagens ficarem fortes muito rápido. A gente tem aquela famosa coisa que todo mundo fala, né, que nossa, a nova geração de Shinobi sempre supera a antiga. Então é óbvio que eles são mais fortes do que os antecessores deles. E no caso da Himawari, ela ainda tem mais desculpas de roteiro ainda pra isso funcionar melhor. Até porque a gente sabe que ela não pegou a Kurama que o Naruto pegou, por exemplo, né? A Himawari, se a gente for pensar, ela começou o jogo no modo easy, mano. Ela pegou uma Kurama gente fina, bebê, que deu o chakra todo pra ela ficar usando de graça ali. Porque a Kurama agora é gente fina. Só que se a gente fosse voltar no Naruto clássico, a Nove Caudas era assim, mano. Naruto teve que passar por poucas e boas ali pra conseguir aprender a controlar o poder da Kurama. Inclusive, já tá permitido aqui a gente decretar que isso vai gerar um dos maiores pecados que o mangá de Boruto fez, que é o fato da Himawari não ter a transformação daquele mantinho vermelho que o Naruto tinha. Pô, cara, eu gostava tanto do mantinho vermelho. Nossa, Kishimoto, te odeio tanto. A Nove Caudas atual está ajudando a Himawari. Ok, mas é óbvio que eu não acho que isso deixa mais tosco a ideia dela simplesmente pegar uma transformação pela primeira vez que ela nunca usou na vida e
sair usando todos os poderes que o Naruto tinha como se fosse a coisa mais fácil da Terra. Gente, o próprio Naruto, como um ninja experiente, que já tinha feito muitas coisas com o poder da raposa, que já tinha treinado com 8 caudas, ele teve extrema dificuldade pra poder fazer a Bijudama. Ele tentava canalizar ali o chakra como se fosse um Rasengan e não sei o que. Teve que rolar toda uma parada dele fazer aquele corpo gigante pra conseguir pela primeira vez usar a Bijudama, enquanto que a Himawari pegou o bagulho, pela primeira vez ela se transformou e parece que ela simplesmente saiu apertando os botões no videogame, que ela saiu soltando, cuspindo todos os poderes em cima do maluco. Ela apertou ali X bolinha quadrado na cagada, soltou uma Bijudama, como se fosse a coisa mais fácil do universo. Como eu tinha falado pra vocês, eu não acho que o personagem precisa ficar mais forte pra ter destaque. Essa é uma ideia meio idiota até. Pra mim, toda essa situação com a Himawari, ela só serviu pra algumas coisas. Primeiro, pra poder fazer a personagem ter algum destaque na história, mesmo que pra ela ter destaque de fato fosse só o Kishimoto querer escrever alguma coisa pra ela, não tinha nenhuma necessidade de trazer a Kurama de volta e dar uma transformação pra ela só pra isso. E a segunda coisa pra qual serviu essa transformação nova foi jogar fora toda aquela cena da morte da Kurama no lixo, né? Porque agora a gente já sabe que ela voltou com as memórias todas e tá aí firme e forte. Assim como o restante do mangá de Boruto, eu diria que isso daqui é uma transformação medíocre, com um desenvolvimento de poder medíocre, com uma obra medíocre. Então tá tudo certo. Enfim, jovens, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Um beijo, abraço, valeu, falou e até mais. Fui! This is to insertion.